E a gente chegou na nossa última pílula e nós vamos falar sobre alguns cuidados gerais, algumas dicas gerais que a gente pode ter, que a gente pode aplicar para fazer a nossa palestra ser cada vez melhor. Vamos lá! De forma geral, o que eu preciso ter para que minha palestra seja encantadora, para que minha palestra gere interesse por parte do público? Eu preciso ter autoridade. O que é isso? As pessoas precisam ouvir o que eu estou falando e acreditar no que eu estou falando. E pensar, gente, ela sabe mesmo sobre isso. Gente, ela gosta mesmo desse assunto. A ponto de, acabou aquela palestra, sempre que alguém ouvir falar sobre alguma coisa relacionada àquilo que você abordou, essa pessoa vai se lembrar de você. Isso é ter autoridade, isso é ser lembrada, e isso faz com que as pessoas gerem as pessoas criem um interesse muito grande na sua fala e no seu conteúdo. E aí é importante que a gente entenda como que a gente constrói essa autoridade em uma palestra. Para isso é importante que a gente entenda uma teoria que foi desenvolvida por um psicodramatista chamado Jacob Levi Moreno, que ele fala que o cérebro humano, a cada 10 minutos, mais ou menos, é uma média, se recebendo o mesmo estímulo, ele entra em estado de espera. Como assim? Você vendo alguma coisa, recebendo aquele mesmo estímulo contínuo, visual, auditivo e sinestésico, que a gente já falou na pílula passada. Depois de 10 minutos, ele entra em estado de espera. Ele viaja. Então, se você fala com o mesmo tom de voz, com a mesma postura, com o mesmo slide, com a mesma coisa durante 10 minutos, as pessoas já não prestam mais atenção em você. Eu lembro de um professor que eu tive na pós, que o professor começava a aula com uma imagem no centro do slide, o slide era enorme, ele uma imagenzinha no centro do slide, era 7 horas da noite, ele começava a aula assim. Terminava a aula, esse slide estava cheio de informação, com um monte de imagem. Ele fazia a aula inteira no mesmo slide, ele não mudava o estímulo e só iam aparecendo pouquinhas coisas. Eu lembro que ele dava aula nos dois horários. Era 10 horas da noite, 10 horas, era 8 horas da noite, 8 e meia, as pessoas não aguentavam mais ouvir aquele professor falar. O que eu quero dizer com isso? Que você trabalhe estímulos diferentes na sua palestra a cada 10 minutos. Que seja posição, você vai de um lugar para o outro. Que seja um slide diferente que aparece, que seja um caso que você vai contar de uma forma diferente, que seja um vídeo que você vai passar na sua palestra ou uma dinâmica que você vai fazer. É importante que a cada 10 minutos, mais ou menos, não é regra, viu meninas, não é assim, a cada 10 minutos tem que ter uma coisa, então é 10 minutos, gente, peraí, parou, não. A cada 10 minutos, mais ou menos, varia de 15, 20, 8, enfim, você tenha um estímulo diferente na sua palestra. E um ponto que contribui muito para essa autoridade é quando você consegue conduzir o raciocínio das pessoas. É quando você consegue conduzir o raciocínio e o sentimento. Existe uma diferença muito grande entre soltar informações e conduzir o raciocínio das pessoas. Uma coisa é eu chegar em uma palestra com um monte de slide, com um monte de informação e simplesmente falar assim, ó, aqui eu vou falar disso, passou o slide. Agora aqui é isso, passou o slide. Ah, tem isso aqui também, passou o slide. Por isso que a gente chama de storytelling. O storytelling não é você soltar informações, é você unir uma informação a outra. É você gerar conexão entre os slides e entre as informações na sua palestra. Isso que a gente chama de conduzir o raciocínio. O óbvio, ele precisa ser explicado. As pessoas não têm o óbvio na cabeça delas, o óbvio está só na sua cabeça. Então eu preciso conduzir esse raciocínio. E por que o sentimento? O que tem a ver, Mari? A gente está falando aqui de programação. O que tem a ver? Não. As pessoas, o cérebro, ele se conecta com algo que há sentimento. Lembra do sinestésico? O sinestésico ele vai se conectar com a sua palestra se ele sentir um sentimento. Ah, então eu tenho que chorar, eu tenho que rir? Não é isso. Você precisa transmitir o seu propósito. As pessoas precisam sentir que você está ali falando de algo que é importante para você, de algo que você defende,
de algo que faz diferença para a sua vida. Se as pessoas sentirem que você está ali falando de forma aleatória de algo que é totalmente irrelevante para você, você não vai conseguir gerar o interesse do público na sua fala. Vai ser uma coisa bem solta e bem aleatória. Você precisa mostrar o seu propósito. Como que a gente mostra o nosso propósito? Por meio da nossa comunicação. Vocês devem ter percebido aqui durante a minha fala o quanto às vezes eu me empolgo para falar sobre algum assunto e é esse que é o meu propósito. As pessoas precisam sentir a sua empolgação, a sua animação em falar sobre aquilo, o quanto aquilo é importante e relevante para você. Por mais que você diga, Mari, mas é importante para mim, mas eu não consigo transmitir, as pessoas não vão sentir. As pessoas percebem o que você transmite e não o que está na sua cabeça. Então esse propósito ele precisa aparecer em algum momento. Eu trouxe aqui um exemplo de comunicação que gera autoridade. Existe um livro, inclusive recomendo para todo mundo, que se chama Faça como Steve Jobs. E tem uma parte desse livro que eles comparam as palestras do Steve Jobs com as palestras que o Bill Gates realizava. É algo muito voltado para palestras. E existia uma teoria de que as palestras do Steve Jobs eram mais encantadoras, eram mais impactantes, e eles queriam entender por que isso acontecia. E aí eles jogaram em um software que analisa o discurso, eles jogaram o discurso do Steve Jobs e o discurso do Bill Gates. E esses foram os resultados. Médias de palavras por frase. Enquanto Steve Jobs utiliza 10,5 palavras por frase, o Bill Gates utiliza 21,6 palavras por frase. O que isso quer dizer? Que as frases do Steve Jobs eram mais curtas, talvez para dizer a mesma coisa, enquanto as frases do Bill Gates eram mais longas. Densidade léxica é o quanto as pessoas conseguem entender o que ele está falando. Os termos, quanto mais termo técnico a pessoa utiliza, maior é a densidade léxica. Quanto mais termo leve e acessível a pessoa utiliza, menor é a densidade léxica. Do Steve Jobs, de 16,5% e do Bill Gates, de 21,0%. Ou seja, parece que a fala do Steve Jobs era mais acessível, era mais fácil de ser entendida. Palavras duras são palavras com mais de 2 sílabas no inglês, obviamente. Quando eu consigo falar algo com palavras mais curtas, é mais simples do outro entender. E se eu preciso usar palavras muito compridas, fica mais difícil do outro entender. Do Steve Jobs era de 2,9% só de palavras duras e do Bill Gates 5,11%. E o índice de legibilidade é o quanto eu preciso estudar para saber exatamente tudo que aquela pessoa sabe. Enquanto o Steve Jobs eu preciso estudar 5,5 anos, o Bill Gates eu preciso estudar 10,7 anos. O que isso quer dizer? Que a fala do Steve Jobs era mais acessível, era mais fácil, era mais leve para que entrasse dentro da minha cabeça. E o Steve Jobs ele utilizava esse passo a passo. Ele falava de uma forma simples, ou seja, é curto, ele não dá informação demais. Ele fala frases curtas, de forma concreta. Ao mesmo tempo que a fala é curta, ela passa sim uma informação concreta. Não é algo subjetivo, é algo muito concreto e é emotivo. Ele sempre colocava um aspecto emocional na fala dele. Um exemplo é quando ele foi lançar o AirPod. A forma de lançar o AirPod foi AirPod, 1000 músicas em seu bolso. Olha o tamanho da frase, olha como é uma coisa simples e olha como é concreto. Ele deu a informação de que 1000 músicas caberiam no bolso daquela pessoa. E é emocional por quê? Porque, gente, quem imaginava que eu poderia ter 1000 músicas dentro do meu bolso? Até então, era um Discman que eu precisava andar com ele. Então, essa frase simples, concreta e emotiva, ela faz as pessoas se conectarem com mais facilidade no que você tem para falar. Portanto, evite o excesso de informação, evite o excesso de informações subjetivas, por exemplo, soluções para empresas.
Isso é uma coisa tão subjetiva, pode ser desde solução de limpeza até de solução de tecnologia. Então fale de termos concretos e sempre utilize algum aspecto emocional. Coloque um storytelling na sua fala, coloque algum caso pessoal na sua fala e tente ativar o aspecto emocional da sua fala. Assim você vai criar cada vez mais conexão com seu público. E aí vem o próximo ponto aqui que é super relevante, que faz a minha fala ser firme, ser assertiva ou faz a minha fala ser introspectiva, ser pouco assertiva ou ser insegura, que são os termos fracos. A nossa cabeça, ela interpreta a forma como as pessoas falam de diferentes formas. Se eu falo usando muito diminutivo, por exemplo, eu posso trazer a ideia de menosprezo, de pouca importância. Então eu vou trazer, de forma geral, alguns termos muito comuns que as pessoas utilizam e que enfraquecem o discurso e geram desconfiança ou insegurança. O primeiro deles, expressões muito negativas. Problema, transtorno, dificuldade. Quando eu uso esses termos na minha fala, eu trago um peso muito grande. Por exemplo, é muito difícil fazer isso. Ou a gente vive um problema muito grande. É muito melhor eu substituir esses termos negativos pelo termo situação ou desafio. Por exemplo, se você chega em um lugar que tem lá uma frase, desculpe-nos pelo transtorno. Às vezes você nem notou aquele transtorno, mas só de você ler a frase você já pensa, nossa, tá ruim mesmo. Tá bem complicado isso aqui. Então você ativa no cérebro das pessoas o negativo, sendo que se você falar, estamos em obras e já vamos te atender da melhor forma possível. Olha como que é diferente do que desculpe-nos pelo transtorno. Então a palavra situação e desafio é muito melhor. Expressões condicionais é o gostaria, pediria, poderia. Isso é totalmente inassertivo. É o pediria que você viesse amanhã. Mas você vai pedir ou não? Não dá pra entender, né? Você poderia vir? Peraí, é pra eu vir ou não? É pouco assertivo. É muito melhor eu falar a palavra exata. Você pode vir buscar amanhã? Ou você pode me mandar aquele e-mail, por favor? Por exemplo, eu gostaria que vocês fizessem isso. Vocês podem fazer isso, por gentileza? É possível? É viável? Olha como que fica muito mais assertivo e muito mais seguro. Expressões dúbias são expressões que geram dúvida. Eu acho que, talvez, eu acredito. Tem gente que substitui eu acho pelo eu acredito e acha que já tá ótimo. Dá na mesma. Essas expressões, elas geram insegurança. Se as pessoas te perguntam alguma coisa e você fala, eu acho que sim, eu acredito que sim, você não passa segurança nenhuma. Então, evite usar isso na sua palestra. Evite usar esses termos na sua palestra. Eu acredito que o mundo será melhor quando as pessoas tiverem mais acesso à tecnologia. Não é uma coisa que você acredita, é uma coisa que a gente sabe. Então, nós sabemos que o mundo será melhor quando as pessoas tiverem mais acesso à tecnologia. Então, é um exemplo simples. Expressões diminutivas, como eu dei o exemplo. O diminutivo, ele menospreza o que você vai falar. Então, se você vai falar, vou falar um pouquinho para vocês sobre alguma coisa. Tem gente que começa a palestra falando assim. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Outro termo, teve um termo que eu vi numa palestra que eu fui, que eu falei, meu Deus, ele falou assim, vou apresentar para vocês uma planilhinha para exemplificar a minha fala. Olha como que ele fala planilhinha e ele tira totalmente o valor da fala dele. Então, observe se você utiliza muito diminutivo e substitua o diminutivo pela palavra sem o diminutivo. Vícios de linguagem. O que é o vício de linguagem? É qualquer termo que eu utilize na minha fala de uma forma repetida nos momentos em que ele não se conecta, que ele não se encaixa. Porque uma coisa é se eu falo com você assim, nossa, hoje tá quente, né? Se eu fosse escrever, provavelmente eu escreveria esse né também. Então ele se encaixou naquela situação. Outra coisa, né, quando a pessoa vai apresentar alguma coisa, né, e ela começa assim, né, e encaixa uns nés no meio, né, aí sim é vício de linguagem. Ou seja, é um termo que está repetindo na minha fala e em momentos que ele não se encaixa. Pode ser qualquer termo. Ok, tá, sabe, tá entendendo, tipo, qualquer termo que se encaixe nesse é repetido e sem conexão é um vício de linguagem. E por que o vício de linguagem é ruim? Porque ele dá a sensação de que você está insegura,
ele traz a sensação de amadorismo, ele traz a sensação de que você está perdida. Como que a gente trabalha isso? Antes de tudo, eu preciso identificar. Ok, eu tenho vício de linguagem, Mari. Eu utilizo vício de linguagem, é o primeiro ponto. Agora é começar a ouvir o que você fala. Eu dei essa dica lá na primeira pílula. Preste atenção no que você fala, escute o que você fala. Quanto mais você escuta o que você fala, mais você consegue ter esse feedback de eu uso o termo fraco, eu uso vício de linguagem, eu uso o termo no diminutivo e você começa a cortar isso na sua fala. O gerundismo. Qual que é a diferença do gerundismo para o gerúndio? Gerundismo são 3 verbos juntos. Vamos estar trabalhando. O gerundismo é errado. O gerúndio não é errado. O gerúndio é eu estou falando. Não são 3 verbos. E isso não é errado. As pessoas podem falar, não tem problema nenhum. Agora, o gerundismo é errado. Além de ser errado, é muito desagradável a gente ouvir um gerundismo. E traz muito a sensação de falta de profissionalismo, traz muita sensação de que a pessoa é muito imatura ou que está tentando dar um jeito ali, porque veio muito do embromation, né? O gerundismo ele vem muito disso, então ele traz essa sensação. Então tome muito cuidado. E existem alguns termos fracos que são os termos adversativos. Mas, porém, entretanto, esses termos eles podem tornar a sua fala pejorativa. Você quer fazer uma comparação, mas a sensação que a pessoa tem é de que você está fazendo algo ser negativo. Então, se eu falo assim, sua palestra foi ótima, mas eu não gostei daquela parte. A única coisa que fica é o que você não gostou, independente se você achou outra parte boa ou não. Então, esses termos, eles tendem a deixar a sua fala muito negativa e trazem uma sensação que não é a que você quer. Então, tome muito cuidado. Teve um anúncio que eu vi no Facebook de uma amiga minha que começou a vender bolo no pote. Aí ela postou lá, estou vendendo bolo no pote. É R$7, mas é uma delícia. A sensação que as pessoas têm quando elas leem aquilo ali é, nossa, tá caro, né? Simplesmente por causa do mas. Então ela trouxe o aspecto negativo por causa do mas. Olha como seria muito melhor se ela falasse, vendo bolo no pote é R$7 e é uma delícia. Olha como que fica diferente. Então a gente substituir os termos adversativos pelo i em alguns momentos ou simplesmente inverter a frase fica muito melhor. Comece a observar isso no seu dia a dia. E em relação ao design, Mari, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Um aspecto super importante, gente. Quem narra a história, quem ministra a palestra é você. O slide ele só te ajuda. Ele só complementa a sua fala. O slide não é o protagonista. Ah, minha palestra está pronta, o slide aqui. Não, a palestra está pronta porque eu criei todo o raciocínio, criei todo o roteiro, como a gente já falou, já treinei os aspectos de comunicação. Aí sim, a palestra está pronta. Quem trata o slide como protagonista está errando, porque a pessoa só olha para o slide, porque a pessoa coloca a importância de tudo que ela fala no slide, e o slide ele só ajuda. O slide ele é uma ajuda para você e para quem ouve. Você não precisa gravar e decorar o conteúdo. O slide ele vai te lembrando algumas coisas. Mas quem narra é você, quem conta a história é você, quem interage é você. O slide ele é só um apoio. E aí você tem que tomar muito cuidado com o ruído, porque se eu coloco informação demais no meu slide, eu posso acabar distanciando a atenção do que eu quero para coisas que são inúteis, que estão lá no meu slide. Eu gosto muito da ideia do, no slide, o menos é mais, com certeza. É uma palestra, é uma coisa mais rápida, mais objetiva. Eu não vou ficar ali 4 horas direto com aquelas pessoas. Slide tem que ser mais simples, mais clean. É preto no branco e tudo bem. Quer colocar uma cor, ok, mas evita colocar coisa demais, transição demais, formas de apresentar demais, animações, porque isso pode se tornar um ruído para você e vai te atrapalhar. Vai fazer as pessoas perderem a visão no que você está falando. E aí, o que você pode fazer agora? Veja o vídeo que você gravou anteriormente, com o roteiro pronto, já treinando a comunicação, e avalie a sua autoridade nesse vídeo. Avalie como estão os estímulos, avalie como está a condução do raciocínio, avalie se tem algum termo fraco. Essa é a cereja do bolo. Você já caminhou muito bem até agora. Agora a gente vai colocar a cereja do bolo, vai refinar aquilo ali para que a sua palestra fique ainda melhor. E aí, amiga,
O mais importante, vai lá e faz. Não fique esperando um momento perfeito. A oportunidade perfeita é quando ela chega. Chegou a oportunidade, aquele é o momento perfeito. Vai e faça a palestra. Quanto mais você fizer palestras, mais segura você vai ficar, mais à vontade você vai ficar. Você não deve ficar esperando essa segurança chegar para você ir fazer a palestra. É com a prática que isso vai acontecer. E seguindo essas dicas, dessas pílulas, seguindo esses pontos que são muito simples, certamente a sua palestra já será incrível. Quero te agradecer por estar comigo aqui até agora. Me coloco à disposição, quer tirar dúvidas, quer conversar, fique à vontade para me chamar. Muito obrigada e boas palestras para você!